Bem-vindos a mais um episódio do Brain Session, o podcast do Brain Innovation, o ICT do Grupo Algar. Eu começo falando sobre o ICT porque a gente já falou muito disso nos últimos episódios e hoje a gente está contando um pouco da história da Algar, que completa 70 anos esse ano. E estamos com convidados especiais aqui e vamos falar um pouquinho dessa história que também combina com a história da criação do Brain, que vocês já tanto conhecem e nos acompanhar por aqui. Fala, Ivan, apresenta os nossos convidados aí, bem-vindo. Olá, pessoal, como estão? E aí, Nasa, tudo bem? Tudo bem. Olha, hoje a gente trouxe duas pessoas aqui cujas histórias se confundem com a história da inovação da Algar Telecom. São pessoas muito especiais aqui, vocês vão ouvir falar eles falando e vão perceber isso aqui. Estamos com a Zaima, que é a nossa vice-presidente de tecnologia da Algar Telecom e, diga-se de passagem, ex-presidente do Brain. E aí, Zaima, tudo bem? Estou ótima, imagina o meu prazer de estar aqui hoje participando finalmente do podcast, né, para falar do aniversário de 70 anos da Algar Telecom e falar de inovação, que vocês sabem, sou apaixonada, o bom filho a casa torna, né, então felicidade enorme de estar aqui, obrigado pelo convite. Bem-vindo. Zaima, obrigado, o Brain também estava com saudade de você vir aqui. E estamos aqui com o Guilherme Hella, que é o que está mais preparado aqui, está treinando a participação aqui, já tem um mês aqui nesse podcast. Guilherme Hella, diretor de negócios IoT e TIC. Eu inverti, eu acho, o nome da sua unidade, não sei porquê. Seja bem-vindo aí, Hella. Fala, Ivan, tudo bem? Nasa, Zaima, super prazer estar aqui. Obrigado pela generosidade na apresentação, viu, Ivan? E, na verdade, você errou o tempo só. Faz uns 2, 3 meses quase que a gente está se preparando aqui para o podcast. Exatamente. Né? Afinal de contas, falar de inovação é tão legal que a gente se preparou bastante. Porque tem que ficar um negócio... Não tem problema, tá? TIC, IoT ou TIC. É porque eu achei mais harmônico IoT e TIC. Eu Não é sei, porque você não tá ele... puxando Isso, sardinha, não não. é porque, né? Não, tá bom. É só a fala. Bom, e eu tô aqui, eu sou Ivan Mendes, presidente atual do Brain, estou aqui do lado do meu amigo Nazaré, que me contratou para participar, que ele falou que eu já fui radialista, então me contratou aqui para estar aqui com ele. Obrigado pelo convite, Nasa. O passe é caro, teve que aumentar o orçamento aí do podcast. Gente, nas últimas 2 décadas, né, a Zé me pediu para não falar o tempo de casa dela, mas ela tem mais de 2 décadas que está na Algar Telecom, liderando a área de produto, depois a área de inovação, agora a área de tecnologia, evolução digital, um novo mindset, né, para essa tombada do digital, e também o tema da inovação que é tão importante para você. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, né? Direto do Goiás para o mundo. A sua carreira confunde também com a história da Algar Telecom e você comentar um pouquinho onde você começou, por quais áreas você passou e hoje qual que é o principal desafio de uma empresa de 70 anos se manter viva, inovadora e transformadora como é a Algar Telecom. Não, perfeito. NASA. Então, eu tenho, na verdade, 24 anos de Algar Telecom, não tem problema de falar aí o tempo de casa não, né? E nesses 24 anos aí eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas. E contar um pouco isso vai fazer vocês entenderem por que eu gosto tanto de inovação, né? Eu entrei na Algar Telecom como consultora de vendas, atendendo cliente, grandes contas. Apesar de ser engenheira, e eu até brinco, eu falo que eu fui engenheira, né, há muitos anos atrás, mas essa minha experiência inicial na Algar Telecom eu acho que foi determinante para a minha carreira, para as minhas escolhas de carreira e para o fato de eu ser apaixonada por inovação. Quando eu estava ali na frente do cliente, entendendo os problemas dele, entendendo as dores que ele tinha na sua operação, as dificuldades, né? E mais o que isso, tentando solucionar esses problemas, né? Assim, eu percebi que a nossa companhia naquela época, né, assim, ela tinha muito pouco esse approach de colocar o cliente no centro. Hoje a gente sabe o quanto que é importante colocar o cliente no centro, né? Mas foi talvez essa dificuldade que eu tinha de resolver o problema do cliente que me fez interessar pela área de inovação, pela área de desenvolvimento de produtos. E a área de desenvolvimento de produtos naquela época era na engenharia. A nossa empresa, uma empresa de telecomunicações, é muita tecnologia. Naquela época a engenharia mandava na organização, né? Hoje ainda manda um pouquinho, né? Mas manda bem menos do que naquela época. Então a área de desenvolvimento de produtos era na engenharia. E a inovação ela acontecia muito drivada pelos parceiros de tecnologia que traziam plataformas e muito pouco com aquele mindset de colocar o cliente no centro. Foi isso que me fez interessar pela área. Eu falei assim, esse pessoal, esses engenheiros aí, tem que entender primeiro o que o cliente quer, né? Se eu queria, de alguma maneira, contaminar positivamente a minha experiência aquela área lá.
E comecei a trabalhar na área de desenvolvimento de produtos e me apaixonei por inovação e fiz grande parte da minha carreira em desenvolvimento de produtos. Fui analista, fui especialista em desenvolvimento de produtos, até eu entender que, de alguma maneira, eu também gostava de liderança, né, de liderar times. Tive a oportunidade, o aprendizado, né, proporcionado pela Algar Telecom, que é bacana, ela dá muita oportunidade, nós somos exemplos disso, né, de me preparar para uma carreira de gestão e fiquei muito tempo em desenvolvimento de produtos. Depois eu tive uma outra experiência que eu quero contar um pouquinho aqui para vocês, não agora, mas um pouquinho em detalhe, que foi a oportunidade que eu tive de gerir uma unidade de negócio, que foi a Móvel, num momento muito difícil dessa operação, e eu aprendi demais com essa experiência que eu tive, num curto espaço de tempo, foram 3 anos, muito maior do que qualquer MBA em negócio, porque eu pude participar por dentro do turnaround do negócio, muito drivado por inovação, por isso que eu quero contar essa história aqui para vocês. E depois, né, eu embarquei na maravilha que foi o Brain. Né? Assim, o Brain nasceu, né, na verdade, na cabeça, né, assim, dos gestores da companhia, tentando também fazer com que a inovação ela ficasse cada vez mais conectado com o negócio, porque a Algar Telecom já fazia inovação há muito tempo, com um programa de inovação estruturado, já se relacionando com startups, mas eram inovações incrementais e a empresa precisava, naquele momento, criar novas vias de crescimento. E, por isso, o Brain foi criado. Esse foi o grande objetivo. De novo, colocar o cliente no centro, entender as dores do cliente, entender essas dores, solucionar com produtos, serviços da companhia e criar uma nova via de crescimento para a Algar Telecom e que criou essa unidade de negócio que o Hella está aqui hoje, né, brilhantemente, fazendo crescer, fazendo gerar, né, cada vez mais resultado para a empresa. E eu ajudei a conceber o Brain, né, assim, então, fundamentando cada vez mais meu amor, talvez, assim, pelo tema da inovação. Ajudei a desenhar, tirar o Brain do papel. Tive a oportunidade de presidir o Brain por 5 anos. Hoje estou no conselho, né? Assim, dando, espero, bons conselhos para o Ivan, né? E um prazer tremendo ter o Ivan na presidência, porque é fruto, né? Assim, fruto Sim. Desde lá do começo, né? Assim, da iniciativa que foi o Brain. E há 1 ano atrás, quase 1 ano agora, em maio completa 1 ano, eu assumi um novo desafio na Algar Telecom. Então, voltei para a Algar Telecom para uma cadeira técnica, né? Assim, voltando às minhas origens, ao meu background técnico. Então, assumi a vice-presidência de tecnologia e evolução digital. Mas o meu principal objetivo lá, e talvez o porquê eu estar hoje nessa cadeira, é para aproximar a tecnologia aos negócios. É, de novo, colocar o cliente no centro. O meu time de tecnologia, de evolução digital, dígito, o time que está ali operando as iniciativas de inteligência artificial, de robotização, de analytics, eles têm que entender no final, no final de tudo o que eles estão fazendo para melhorar a vida do nosso cliente. O que eles estão fazendo para melhorar a eficiência, da forma como a gente atende o nosso cliente, a experiência do nosso cliente, o que eles estão solucionando de problemas da nossa companhia, que vão fazer a nossa companhia, de fato, ter a satisfação reconhecida pelo nosso cliente e é fazer essa aproximação, que é a minha principal missão, fazer com que esse time ele não seja um time técnico, né, que ele seja um time de negócios. Né? Fantástico, fantástico. Isso. Gente, essa história é muito bonita, né? A Zaima, ela, de forma brilhante, presidiu o Brain por 5 anos aqui. A gente tem muita gratidão pelo que você fez por nós. Obrigado. E a Zaima citou vários exemplos sobre o cliente-centrismo, né? O cliente-centrismo, ele dentro do centro dos negócios, dentro dos squads, dentro da nossa visão de tecnologia, mas também em levar alguma experiência diferente. Isso faz parte da história do nosso fundador, né? O fundador, ele tem sempre o servir como uma roda que vai movimentar toda a companhia, né? E uma das frases que é um dos valores do Grupo Algar mais importante é cliente, a nossa razão de existir. Atualizada, né, há um tempo pelo seu filho, Luiz Alberto, que vai fazer 89 anos agora no mês de maio, que é aquele que paga o nosso salário. Então, se alguém paga o nosso salário, é a razão da gente existir, por que não colocá-lo no centro das discussões? E isso é um mantra para nós. A gente não começa nenhum squad sem um cliente no centro.
a gente não começa nenhuma ideação sem várias personas reais participando desse processo, né? Então isso ajuda muito a gente a desmistificar essa ideia de que a inovação ela vem de cima para baixo, ou seja, não é o fabricante que manda mais inovação, não é as grandes big techs que mandam mais inovação, mas aquela dor específica de um cliente real que precisa ser solucionada. Então, obrigado por esse insight e a gente vai deixar depois um pouquinho sobre essa ideia do nosso fundador, alguns vídeos pockets aí no @brainovation. Agora apresenta o nosso, fala um pouquinho aí do Hella. Bom, o que eu acho engraçado aqui e essa jornada que a Zaima contou aqui pra gente, né, da área de vendas, o profissional com cunho técnico formado em engenharia. Aliás, nessa mesa aqui temos 3 engenheiros e um filósofo. Quem estiver assistindo vai ter que acertar quem é o filósofo e quem são os 3 engenheiros. Eu acho que vou acabar ganhando uns votos por causa do cabelo, alguma coisa assim. Eu votaria em você. Mas eu não vou dar spoiler não, tá? 3 engenheiros e um filósofo. Mas essa jornada, Zaima, que você conta, eu acho que talvez seja a única possível, né? Mas do profissional técnico que vai ao mercado, entende o cliente, inova e são os profissionais mais preparados para assumirem as cadeiras técnicas, né? Então é comum que os CTOs ali das empresas tenham tido dessa jornada aí para poder não ser justamente só uma área técnica, mas que seja vocacionada ao negócio, né? A Algar hoje ela trabalha por BUs, né, por unidades de negócio, onde o papel do cliente ele está centralizado de forma verticalizada. Então, como eu enxergo um cliente é diferente de como eu enxergo o outro, e até o nosso design favorece isso. Uma das BUs que a gente tem lá é a BU IoT TIC, que o Guilherme Hella está à frente aí. Mas começa contando pra gente também, Hella, um pouco da sua história aí, como você veio parar aqui na Algar, você também entrou com 15 anos, igual a Zaima, como é que foi a coisa aí? Não tão jovem. Bom, primeiro, eu sou natural de Itatiba, no interior de São Paulo, né? Para quem não conhece, perto ali de Campinas, Jundiaí, tudo ali é região metropolitana de Itatiba, né? Faz parte da grande Itatiba. Tá certo. E eu fui fazer engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. Você já ajudou a galera aí agora. Eu também. Sou formado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. E olha que curioso, cara, minha primeira experiência foi na British Telecom e acho que muito semelhante à história que a Zaima contou, da trajetória dela. Eu tive a sorte também de atuar como pré-vendas na minha primeira experiência. Por que a sorte? Porque, eu vinha da cadeira de engenheiro e eu era aqueles nerds, assim, sabe, Zaima? Não sei se você era também, mas aqueles de sentar na primeira carteira, assim, de ter que tirar 10 em tudo e tal. Ainda tinha bem que a gente se conheceu pós-faculdade. Pós-faculdade. Então. Cara, se eu te mostrar uma foto minha da faculdade, daí você não vai nem me reconhecer, bicho. Mas eu era esse nerd assim, então não tinha muito esse negócio de falar com o cliente, não tinha essa experiência, sabe? E essa experiência, então, a primeira experiência como pré-vendas foi legal porque me proporcionou não só exercitar a parte técnica que eu tinha aprendido na faculdade, mas também exercitar o outro lado, que era o lado de interagir com o cliente, de entender como que funciona essa dinâmica comercial, de entender as dores do cliente e tal. Então, a partir daí, foi a minha última experiência como engenheiro. Né? Desde então, não fiz mais nada como engenheiro. Toda a minha trajetória a partir daí se deu pensando em produtos, se deu pensando em inovação, em novos produtos. E eu acho que os engenheiros se dão bem nisso porque a engenharia, no final do dia, é resolver problema, né? E a inovação acho que tem muito a ver com isso também, né? Somos todos resolvedores de problemas para os nossos clientes, né? Então, a partir dessa primeira experiência, eu fui trabalhar em uma outra operadora, também dentro da vice-presidência de engenharia. Isso estou falando de uns 15 anos atrás, mais ou menos. E olha que curioso, o objetivo lá era entender as tecnologias que estavam surgindo para ver se viravam business. Tipo assim, achar cliente para tecnologia. Achar cliente para tecnologia. Assim, olha, cara, surgiu um negócio aqui chamado cloud. Alguém parece compra legal. isso. Ó, legal, funciona. Agora, vamos ver se tem cliente para isso. Então, era meio que a lógica totalmente oposta, né?
Então eu comecei essa experiência com inovação, com produtos nessa outra empresa, e esse bichinho me mordeu de um jeito que eu falei, é isso que eu quero. Não quero mais saber de área técnica, eu quero saber de inovar, de criar produtos, de levar isso para o mercado, de fazer o negócio crescer, ver ali o que você criou, começar a gerar valor para os clientes, né? Essa foi a primeira formiguinha que me mordeu. Logo eu falo da segunda formiguinha que me mordeu. E daí uns 10 anos atrás eu fui convidado, né, para Algar, então peguei minhas coisas, saí de Curitiba, onde eu estava, vim para Uberlândia, e também com o desafio de começar a trazer novas fontes de receita para o business de telecom, né? E a gente começou lá justamente com cloud, criando os primeiros produtos, e eu acho que o marco foi o ano de 2018 para 2019. Quando a gente começou a criar o nosso movimento de transformação da Algar Telecom, né? Até então já existiu bem um ICT à parte, mas a gente criou o Estação, que é um movimento de transformação da Algar Telecom. E o Brain nos ajudando, criando produtos para a gente internalizar na Algar Telecom, para começar, para escalar essa diversificação de portfólio. E talvez a gente pode falar um pouquinho disso mais tarde, mas não foi também tão fácil, né, Zaima? O Ivan, vocês acompanharam isso, né? Quando você tem dois modelos que entram em choque, o modelo mais tradicional com a inovação, as coisas não acontecem num passe de mágica, né? Gera um pouquinho de dor. Só que essa dor, no final das contas, foi super importante porque a gente aprendeu muito com o Brain a como trabalhar nesse novo modelo de trabalho mais ágil, que coloca o cliente no centro, que tem uma dinâmica mais de testar também, não só de, né, igual lá na minha experiência anterior, de a partir da tecnologia criar produtos, mas sim de testar novas ideias, os famosos MVPs que a gente comenta. E também de 18 para 19, uma segunda formiguinha me mordeu, que foi a da liderança. Mas a liderança nesse novo modelo, mais colaborativo, mais humanizado, né? Que é o que eu valorizo muito. Então, a partir disso, eu sentei na cadeira de Tribe Leader e, como você comentou, em maio do ano passado, Ivan, a gente teve a sorte de não só ter o TIC nessa unidade de negócios, mas juntou-se o IoT que você conduziu tão brilhantemente aí, desde da etapa inicial, escalando até mais de 3 milhões de coisas conectadas. A gente teve a sorte de juntar esses dois business e criar uma unidade de negócios. Super unidade de negócios. Uma super unidade de negócios aí que a gente recém completou um ano de operação. Então é mais ou menos essa a minha história. Recém completou um ano, mas vai levar o Algar Telecom para os próximos 70 anos. Amém, que assim seja. Esse é o que eu ia falar, sabe? A transformação da telecom, vamos pensar que telecom é um serviço necessário para a população, né? O NASA, lembrando aqui frases do fundador, né? Tem um vídeo que ele fala que o que ele queria era atender a população, né? Então, o objetivo dele era conectar pessoas, né? Então, você imagina, a segurança depende de telecomunicação, a saúde depende de telecom, né? Mas ela tem que mudar, né? Precisa passar para o próximo nível aí. Como que vocês veem essa evolução da telecom e das empresas de telecom? E a Algar está preparada para esse negócio, para acompanhar essas mudanças e para ser uma telecom do futuro? Eu acho que os dois podem responder essa aí. Então. Assim, eu posso falar do tópico de evolução digital, porque faz parte de tudo isso, né? Assim, o objetivo da evolução digital da companhia é, de novo, colocar o cliente no centro, é estar cada vez mais próximo do cliente, é dar comodidade, é dar uma experiência fluida para esse cliente. E a experiência fluida, ela precisa ter uma atenção na jornada de relacionamento com esse cliente, né? Desde a prospecção, aquisição do cliente, como que ele está usando o nosso produto, como a gente está cuidando, na verdade, do cliente enquanto ele está usando o produto, até eventualmente uma desconexão para que seja realmente fluida. E é um desafio tremendo, porque a gente está falando de uma companhia de 70 anos. Então, falar que a Algar Telecom está preparada, a Algar Telecom está se preparando muito fortemente, com investimentos, com atenção total em dar essa fluidez para a experiência do cliente.
Mas a experiência do cliente, ela também depende da companhia internamente, ela ser cada vez mais digital. Porque a gente precisa ter uma arquitetura digital, a gente precisa ter soluções digitais, para isso tem Celeridade o Brain nos desenvolvendo essas soluções, temos a BU do TIC IoT desenvolvendo soluções digitais, todos os segmentos com essa atenção de fazer com que o nosso portfólio ele fique um portfólio cada vez mais digital, cada vez mais a serviço de solucionar os problemas dos nossos clientes. E depende também da gente dar uma experiência, uma qualidade excelente para o nosso cliente. Então, a evolução digital ela também vem a serviço disso. As automatizações, as robotizações, os casos de uso de IA generativa que nós estamos trabalhando, grande parte é justamente para que a gente olhe para os nossos processos, que eventualmente hoje são ineficientes, que eventualmente geram problemas nessa experiência do cliente, e resolva esses problemas com tecnologia. Esse é o grande objetivo da nossa evolução digital, é pensar no cliente sobre todos esses aspectos. E aí eu quero finalizar minha fala aqui para passar a palavra aí para o Hella, falar assim também do contexto complexo, que é isso pensando sob a ótica da Algar Telecom, uma empresa de 70 anos e uma empresa que tem focos diversos, né? A gente atende o B2B, a gente tem uma operação no B2B, uma operação nacional que vai do sul até o Nordeste, com uma rede enorme de fibra ótica e com certeza com dificuldades, né, dessa complexidade de uma operação nacional, mas com um portfólio de soluções também muito completo para o nosso cliente, um portfólio que obviamente vai além da conectividade, né, assim, com soluções de TIC, IoT, mas a gente atende também o B2C, né, o consumidor final, numa região extensa também, e uma operação que está em expansão, então ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar dessa operação onde a gente está consolidado, a gente precisa pensar em crescer essa operação e cada vez mais acelerado, e também com um portfólio bem vasto, operação móvel, operação de banda larga, fibra ótica, trocando redes metálicas em quase 100% das cidades. A gente está perto de falar que 100% da nossa operação é totalmente fibra ótica. Então, é uma empresa em evolução, de novo, para ficar cada vez melhor. Às vezes esse é o ponto, né? Estar em constante evolução, entender que precisa evoluir, acho que é um ponto importante para as grandes companhias, né? Isso Bom, mesmo. a gente fala muito da evolução digital, né? Se você é uma empresa mais tradicional, média ou grande empresa, que está lidando com a transformação digital ainda, a gente pode contar um pouquinho dessa história, como a Algar passou pelos processos de transformação digital e seguindo para esse modelo da evolução digital com a chegada das novas tecnologias. A gente vai deixar um e-book aqui embaixo falando um pouquinho disso, como fazer essa escalada da inovação, passando de uma transformação de processo tradicional, do uso de tecnologia, para uma evolução, né, tanto no modelo de negócio quanto nos processos, com o uso principalmente da IA generativa, dos robôs de RPA e coisas do tipo, que está muito ligado a essa cadeira que a Zema também toma conta lá. Agora, Hella, do ponto de vista de TIC, de IoT, de novos produtos, né, que você tem no portfólio, como você imagina uma telecom do futuro? Ela precisa, de fato, continuar transformando o seu portfólio? Essa evolução das BUs que você toma conta? Conta um pouquinho disso aí pra gente. Show de bola. Acho que primeiro é motivo de muito orgulho a gente poder fazer parte de uma companhia que está fazendo 70 anos, né, e que passou por toda essa trajetória, desde estatização, desafios que foram impostos por isso, enfim. E eu acho que a gente só conseguiu passar por tudo isso, acho que tanto você, Nasa, quanto o Ivan e a Zaima tocaram nesse ponto, por essa veia nossa de servir. Né? Servir significa entender o ambiente que você está e se adaptar a ele. Né? Então, eu acho que a Algar Telecom, né, essa história longeva se deve principalmente por essa capacidade de se adaptar ao contexto que ela está inserida. E nos últimos 10 anos não foi diferente, né? Percebendo que os nossos clientes, na verdade, estavam também começando a passar por esse processo de transformação digital, que a Zaima falou com muita propriedade do que a Algar Telecom está fazendo. Os nossos clientes também começaram a passar pelo mesmo desafio.
E eu acho que a gente foi muito perspicaz em identificar que uma vez que a gente já tinha relacionamento com esses clientes através da conectividade, através das soluções de voz e dados, e isso independentemente do segmento, do B2B e do B2C, que esse cliente precisava de mais tecnologia para fazer essa transformação dele. Então acho que isso conecta com a história do TIC, conecta com a história do IoT, da gente apoiar, de servir esse cliente na transformação digital dele também, né? Então, a conectividade vai deixar de ser importante? Não, muito pelo contrário. Eu sou da visão de que a conectividade é a base de tudo, é a base dessa transformação digital. Mas não é mais suficiente para o nosso cliente. Então, a gente precisa ter soluções de infraestrutura de TI, soluções de segurança da informação, de colaboração, que é o que a gente tem no nosso portfólio do TIC. A gente precisa ter soluções de IoT para conectar esse monte de coisas que estão espalhadas por aí, né? E a telecom do futuro passa por isso. Milhares de milhões de coisas, né? Milhares de milhões de coisas. Inimaginável para a telecom de 70 anos atrás. Né? E a telecom do futuro passa por isso. Eu imagino a telecom do futuro sendo um ponto único ali para o cliente, seja o B2B, B2C, resolver seus problemas para fazer com que essas empresas também vão mais longe, que os nossos clientes vão mais longe. É isso que eu acredito. Porque a gente tem, se tem algo que as operadoras têm, mas a Algar Telecom tem muito mais forte, é saber servir o cliente. E isso, para mim, vai ser o fundamental final, no futuro. Continua sendo o mesmo papel que o comendador queria quando ele ligou as cidades, né? Facilitar a segurança, facilitar o acesso à saúde, facilitar a educação, facilitar a comunicação, né? De forma diferente em outros tempos, mas ainda com um papel extremamente relevante na vida da sociedade. Né? E gerando esse impacto, né? O gente servindo gente, ele pode ser visto de várias formas, né? Uma delas é, olha, somos nós aqui, os associados da Algar Telecom, servindo os nossos clientes para que eles consigam prosperar nas suas empresas, nos seus negócios ou na sociedade como um todo, né? Muito bom. Falou muito aí do IoT, o pai do IoT está aqui, né? Então o Ivan possa comentar um pouquinho disso, né? Isso e fica aí, claro, né, Nasa? Porque ele tem a aparência ciúme. muito mais velha do que a minha. Então isso fica claro que ele é o pai. E tá né, com ciúme, né? Toda hora tá enciumado. Eu vou pedir depois pro câmera dar até um zoom aqui que eu tô com espinha. Aqui, ó. Jovem. Sou jovem, né? Vê se ele tem espinha. Não tem. Muito bom. Mas vamos falar um pouquinho. A Algar Telecom, gente, nesses 70 anos, levou 37 anos para conquistar o primeiro 1 milhão de clientes no B2C. E em 1 ano e meio o IoT superou essa marca de 1 milhão de coisas conectadas. E é um disclaimer que internet das coisas, para quem é de São Paulo, para quem é de Goiânia, para quem é de Minas, é a internet dos trem, né? Como é que vai conectar os trem tudo? Internet of Train. E aí, Ivan, conta um pouquinho como foi criar essa trajetória de produtos altamente escaláveis, conectar milhões de trem, né? Milhões de trem em pouco tempo. O IoT ele começou no Brain, né? Foi um dos projetos do Brain. Na época eu estava aqui, Zaima também. E realmente. Eu também? Você também. Desculpa. E realmente tinha num desses vidros aqui tinha um escrito internet dos trem, né? A gente tinha desenhado. Você lembra disso, Zaima? Queriam conectar todos os trem. Mas é natural que a gente tenha mais coisas conectadas do que pessoas conectadas, né? Até porque o mundo vai ter muito mais coisas conectadas, ou muito mais coisas do que pessoas, né? E a ideia, o conceito muda muito rápido, né? Mas se a gente pegar lá 2018 aí, o foco IoT era muito grande, né? Em conectar as coisas. Por quê? Conectar as coisas ia trazer muita coisa para o futuro que a gente só imaginava, né? Por exemplo, a aplicação de inteligência artificial, uma vez que você está conectado e consegue os dados dessas coisas e consegue ter correlações em tempo real dessas coisas, né? Então a gente apostava em conectar as coisas, mas imaginando que esse já seria uma nova conectividade, como o Hella falou, que seria insuficiente, né? A diferença é que a conectividade tradicional levou 70 anos para ser insuficiente e a das coisas 3, né? Porque é assim que acontece agora, tudo evolui muito rápido, né? Então o que eu pude ajudar a fazer é pavimentar essa parte da conectividade, de tentar
agregar, entender como que as coisas podem ser melhor conectadas. O Brasil é um país grande, então você tem mineradoras, fazendas, lugares onde a abrangência de conectividade não é legal. Mas o grande desafio ficou com o Hella, né? Porque agora a gente tem que saber qual a melhor forma de ajudar essas coisas, né? Que agora a gente não ajuda só as pessoas, né? Tem que ajudar as coisas a falarem melhor e a evoluírem melhor para sim os trem, ajudar os donos dos trem, né? Isso aí, muito bom. Então foi isso, foi uma super experiência aí e tá dando Saudades. certo, né? Muito bom. Vou falar um pouquinho do trabalho do Brain nessa história toda, né? Porque a Zaima comentou, em 2016 para 2017 recebeu o desafio junto com outros executivos de pensar nesse conceito do que seria um centro de inovação, ou seria uma empresa nova, seria uma unidade nova de negócio, e decidimos por ser um ICT, né? Um Instituto de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, que pudesse pensar não só a evolução das tecnologias, dos produtos e serviços, mas também a evolução da mentalidade das pessoas para o novo. Vocês vão lembrar nessa história de 70 anos, talvez ficava restrita a área de tecnologia ali, alguma iniciativa do Scrum, algum quadro Kanban visível lá na engenharia, mas era muito pouco utilizado os métodos ágeis em empresas de serviço. Talvez os japoneses, né, mais evoluídos com o modelo de Kanban e eficiência já trabalhavam isso na fábrica, era visual, né? Então, quando a gente começou a trabalhar esse conceito, os primeiros anos do Brain estava ligado à mudança da mentalidade das pessoas, mas também de uma estratégia de começar de ondas próximo do core, desenvolver produtos e serviços mais próximo do core, depois usar um pouquinho novas tecnologias para lá na frente falar de novas unidades de negócio, novos produtos, talvez novos negócios que possam ser maior do que a própria Algar, né, atualmente, né? Então a gente tem pensado essa escalada da inovação há bastante tempo, né? E esse é o trabalho que o Brain faz. A Algar Telecom é nosso principal cliente, né? Embora a gente tenha se aberto para o mercado 2 anos e meio atrás, já tivemos 17 clientes diferentes, mas vocês, além de fundadores, são o nosso maior cliente. Essa entrega de valor faz muito sentido, porque a gente de fato decidiu não só mudar as coisas a partir da tecnologia, mas de uma mentalidade diferente em relação a isso. Esse é o trabalho do Brain, a gente quer continuar sendo disruptivo ao ponto de trabalhar essa evolução que os negócios precisam, mas também que as pessoas precisam. Então, eu queria que a Zaima comentasse um pouquinho, né, desse movimento que a gente fez do ágil. Ela já comentou da estação. Hoje nós temos 400 pessoas trabalhando no ágil dentro da Algar Telecom, mas precisamos ter mais, né? Como qualquer empresa de serviço que está se reinventando, precisa tombar mais áreas, precisa criar um movimento do Agile at Scale, né? Que você possa falar um pouquinho disso, tanto do movimento da agilidade em escala e a criação do COI, né? Que é um conceito novo para quem está escalando na agilidade. Você comentar um pouquinho disso aí dentro da sua área. Show, Nasa. Bacana. Mas antes de responder a sua pergunta, eu queria só falar para o público assim, um pouco sobre a minha perspectiva, o que a agilidade faz de diferença nas companhias. Legal. Eu acho que a gente está tão imerso, o Brain, desde o início, né, trabalhando 100% no ágil, a Algar Telecom também, a gente está muito inserido no movimento do ágil em escala, mas as companhias que não têm essa experiência, eu acho que elas têm dificuldade de compreender o que é o ágil na prática para os negócios, né? Legal. E aí, eu vou até pedir desculpa aqui para os agilistas, tá, gente? Né? Não me matem, porque eu vou tentar simplificar o máximo possível a minha visão sobre o ágil. O ágil ele faz um movimento que é fundamental na companhia. Eu até considero que são 2 movimentos. O primeiro, eu já falei dele aqui, que é colocar o cliente no centro de tudo que é feito. Esse é um mantra no ágil, né? Assim, é trazer o cliente para o centro. A gente parte da visão do cliente, daquilo que é importante para ele. E daí a gente organiza a empresa para gerar valor para o cliente. Esse é o primeiro fundamento da agilidade. E é um mantra mesmo, isso é trabalhado a todo momento com os times. O que a gente está fazendo? Está gerando valor para o cliente? Isso muda totalmente a mentalidade das pessoas. Pensa um engenheiro, igual a gente foi no passado, né, que está ali preocupado com o seu equipamento. Pensa esse engenheiro agora com a preocupação, esse equipamento aqui está resolvendo qual o problema do cliente? Do ponto de vista de negócio, esse equipamento aqui cabe no bolso do cliente? Isso é colocar o cliente no centro, é deixar de pensar somente na especialidade do que você faz, mas o que essa especialidade conecta
com o nosso cliente lá na frente. Isso é servir melhor. E o outro fundamento, e que é transformador para as organizações, é que o ágil ele quebra os silos da companhia. Uma empresa ela é feita de departamento, normalmente. Uma empresa tradicional ela é feita de departamento. Então, tem o departamento de marketing, tem o departamento de vendas, tem engenharia, tem a área de TI. E quando a inovação vai acontecer, quando um processo de criação de soluções, de inovação ela vai acontecer, essa inovação ela acaba sendo dividida nesses departamentos. Normalmente, numa companhia, quem está mais antenado com o cliente é quem está mais próximo do cliente, a área de vendas, a área de marketing. Quando a área de marketing idealiza uma inovação e ela pede para a empresa implementar essa inovação, seja na codificação em TI, seja no desenho de processo, seja na engenharia, as coisas começam a não acontecer do jeito que a área de marketing idealizou. Porque aqueles departamentos, eles são silos que estão preocupados com o seu plano tático, com aquilo que os seus objetivos específicos. E toda aquela visão de cliente ideal, a inovação que foi idealizada para solucionar um problema do cliente, ela é largada em segundo plano. Aí o que a agilidade traz? A agilidade quebra esses times que estão nos departamentos em mini times, que dentro dele a gente tem toda a especialidade necessária para gerar o valor do cliente. Então, aquele mini time que aí é composto por gente de marketing, gente de vendas, gente de TI, gente de engenharia, de tecnologia, eles estão todos ali, de novo, pensando no cliente. Isso gera agilidade. Então, quando fala agilidade, tem gente que acha que é fazer as coisas mais rápido. Não é isso. Por que a gente é mais rápido? Porque aquilo que acontece numa empresa tradicional, essas divergências entre os silos, isso faz com que o processo de inovação ou o processo para solucionar o problema do cliente ele fique muito mais demorado. As pessoas começam a divergir ali na base, aí precisa falar com o chefe, que precisa falar com o diretor, aí o diretor fala com outro diretor, que fala com o chefe da área. Esse processo de alinhamento, ele faz com que uma solução que eventualmente demoraria 1 mês para ser produzida, ela leva 6 meses, às vezes nem é produzida, porque quando a gente vai para o mercado, a gente nem sabe se aquele negócio é importante ainda para o cliente. A agilidade, ela transforma a companhia porque, de novo, esses silos estão quebrados, as pessoas que estão ali num projeto, elas têm prioritariamente a missão de resolver o problema do cliente, gerar valor para o cliente. A companhia, então, fica muito mais ágil, a companhia fica muito mais direcionada a negócio e a companhia tem muito mais resultado, né? Então, dito Excelente. isso, que é a minha visão, o nosso movimento começou aqui no Brain. Por que começou no Brain? Porque lá atrás, há quase 7 anos atrás, a gente não sabia nada disso que eu acabei de falar. E a gente nem sabia se esse negócio daria certo. Então, a gente falou, vamos começar pequeno, vamos começar numa modelagem que a gente vai testar, entender como funciona, para a gente, de fato, comprovar que esse negócio é verdadeiro, né? Que a gente tinha ouvido de benchmarks que nós fizemos durante o desenho do Brain. E a gente comprovou que sim. Quando a gente entendeu que sim, o movimento era importante, a estação foi criada. E a gente começou a transferir know-how para a estação e tombar cada vez os times, né, mais dentro da estrutura da Algar Telecom. E eu vou passar a palavra para o Hela para ele contar, porque ele estava lá desde o início dessa jornada, né? E para encerrar aqui a minha fala, falar que agora a gente está no momento, né, Hela, da gente fazer isso reaquecer, né? Assim, a gente tem um plano, né, assim, na Algar Telecom. Hoje a gente chegou em aproximadamente 500 pessoas, né, da nossa estrutura que já estão trabalhando no modelo ágil, só que a gente entende que a gente pode ampliar isso, a gente pode ampliar o ágil para outras áreas da companhia que ainda não trabalham com essa modelagem, e a gente pode levar o mindset ágil, que aí é diferente de usar propriamente a metodologia ágil totalmente, mas sim o mindset ágil, colocar o cliente no centro, de ter uma mentalidade mais conectada, né, assim, menos cilada para toda a companhia. Esse é o nosso grande objetivo no ágil em escala. Mas eu acho que é bom a gente ouvir o Hela aí, como é que foi a experiência
desde o início do ágil lá no A Estação. estação. Você podia falar até o que era a estação, né? Você comentou que foi um marco aí, né, na sua... Eu acho que o Estação ele surgiu muito pelo sucesso do Brain. Acho que isso que é bacana, né? Porque, como a Zaima comentou, a gente começou experimentando esse negócio chamado de agilidade, esse novo modo de fazer as coisas aqui no Brain e deu certo. Só que daí o desafio era, poxa, como que a gente escala os produtos aqui do Brain? Porque o Brain não leva os produtos para o mercado, né? Na Algar Telecom, numa empresa de 70 anos que vem com um mindset mais tradicional de trabalho. Então, da mesma forma que foi criado o Brain, a gente falou, poxa, vamos começar pequeno então, não vamos querer transformar a empresa toda de uma vez só. Vamos começar pequeno com uma área focada por receber esses produtos que foram criados no Brain e começar a escalar. Então, nisso surge o Estação, que não era uma área, se eu falei área aqui, falei errado. Movimento. Na verdade, é um movimento de transformação, né? Então, inclusive, alguns times aqui do Brain foram para esse movimento para contaminar, para disseminar, para polinizar esse negócio chamado agilidade dentro da empresa. E acho que a gente começou, se não me engano, ali no início era algo como 100 pessoas nesse momento da transição. E logo a gente estava com mais de 400 pessoas. Por quê? Adivinhe? Porque deu certo. Né? A gente só escalou porque deu certo. Né? E por que deu certo? Acho que a Zaima falou brilhantemente aqui de tudo, mas um fator que eu considero muito importante também é que passa a fazer muito mais sentido esse modelo de trabalho, mais colaborativo, entendendo as dores dos clientes ali, para os nossos associados. Né? O que é melhor, NASA? Você receber um comando e sair fazendo sem entender o porquê? Ou você fazer algo a partir de uma dor que você identificou do cliente? Né? Eu acho que isso conecta propósito também, tem a ver com propósito, sabe? De você olhar para você e falar, poxa, isso que eu estou fazendo, eu não estou fazendo só para o Guilherme. Meu nome é Guilherme, tá? O pessoal me chama de Hela. Mas eu não estou fazendo só para o Guilherme, eu estou fazendo também para gerar valor para o nosso cliente. Então, isso acaba gerando esse sentimento de propósito nos nossos associados e gera um movimento sensacional, positivo assim. E algo também que passa a fazer sentido para os associados é que, imagina aquele nerdzinho lá igual eu, da engenharia, que só ficava lá, quadradinho ali, pensando em tecnologia. A partir do momento que ele passa a ter contato com marketing, com outras áreas, isso abre espaço para ele agregar novas competências. Né? E teve muita gente lá no Estação, no movimento, que às vezes tinha veio de determinada área, de determinado silo, só um exemplo aqui, TI, e começou a trabalhar, sei lá, como marketing. É verdade. Né? Então, isso também dá essa possibilidade de movimento. É comum você destravar outras habilidades, competências. Destravar habilidades, assim, que o modelo tradicional, por ele ser tão rígido assim, não possibilitava. E eu acho que a gente está num novo momento, né, Zaima? Igual você comentou. Deu certo até agora, mas por que não escalar para um outro patamar? Por que não levar agilidade ainda mais, né? Fazer o famoso business agility, né? A empresa toda rodando no ágil. Então, acho que logo a gente vai estar aqui falando desse novo case movimento, agora, desse novo movimento. Excelente. Naturalmente, quando as empresas começam o trabalho da inovação, ela vai contratar uma pessoa que vai tentar fazer esse movimento todo lá dentro, né? E aí, se vocês estavam com dúvida quem que era o filósofo, eu vou dar uma aulinha aí sobre o mito da caverna de Platão, né? Livro 7 da República. Se alguém que estava preso o tempo todo naquelas correntes imaginava que era só aquilo, ou seja, só a tecnologia que vai drivar os negócios, só a tecnologia que vai resolver o problema do cliente, e ele é libertado disso a partir do cliente-centrismo, colocar o cliente no centro, é como o mito da caverna, né? Você se liberta das sombras, sai lá fora, vê que é tudo diferente do que você imaginava. Mas esse cara sozinho na companhia, ele vai tentar pregar isso para quem não conhecia, vai lá na engenharia tentar pregar isso, vai lá na área de tecnologia tentar pregar isso. Os caras falam, esse cara tá louco, esse cara só pode estar louco. Como assim? A gente vai passar a ouvir o cliente? Como assim resolver dor? Como assim se apaixonar por problema? Então, tudo isso é uma libertação daquilo que a gente imaginava que era sombras, né? No mito, eram sombras que iludia aquele homem que estava preso, e nas empresas são as sombras que a tecnologia por si só vai resolver tudo.
Então já deu um spoiler aí. Nazaré, Quem pode ser o filósofo da mesa. Você está fazendo um mestrado em inovação, certo? Doutorado em inovação. Doutorado em inovação, inclusive é em Portugal. Né? Muito bem qualificado aqui, nosso radialista. Que chique, hein, né? E eu acho que a sua tese deveria ser o mito da caverna ágil. Olha aí. Porque ficou muito boa a sua comparação aí, tá? Quem não lembrar do mito da caverna não vai entender, né? Vamos lá. Vai ter precisando estudar mais. Vamos lá reler o livro 7 da República de Platão, né? Mas muito bom. Agora, para encerrar, gente, eu queria que a Zaima falasse um pouquinho do COI. A gente recebeu várias perguntas, né? Qual que é o próximo passo da agilidade em escala? Como que as empresas que já estão maduras nisso? O que é COI, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho desse movimento. Você comentou, estou criando uma área de tecnologia que possa servir os negócios. Possivelmente já não é uma big área de tecnologia, com os caras desenvolvendo, os caras técnicos. Fala um pouquinho desse movimento, o que é o COI? O COI é um centro de excelência em alguma tecnologia. E por que a gente está implementando o conceito de centro de excelência na Algar Telecom? Porque a gente acredita que para desbloquear o potencial total dessas novas tecnologias, isso não pode estar concentrado na área de tecnologia. A empresa toda tem que ter a habilidade, a competência, a capacidade de usar as tecnologias a favor do seu trabalho. A pessoa que está lá na ponta, pensa um técnico, né, assim, ou um supervisor de técnicos, ou a pessoa que está ali na loja, ou a pessoa que está executando processos financeiros na companhia. Ela tem a sua dificuldade no dia a dia, ela entende melhor onde que o calo aperta, onde que ela tem problema. Se ela entender da tecnologia, se ela tiver as ferramentas, o processo apropriado, alguém apoiando aquela evolução, ela consegue identificar muito melhor as oportunidades, porque ela está ali, né, na ponta, executando o seu trabalho. Então, o COI ele tem essa missão. A primeira missão é de identificar qual que é a melhor estratégia para o uso da tecnologia, e a gente está focando no nosso COI. A gente hoje na Algar Telecom tem 2 COIs diferentes, um que trabalha a parte de dados, tratamento de dados, então Analytics, Advanced Analytics, e um outro COI que trabalha a parte de automação e inteligência artificial. Esses COIs, então, eles determinam a estratégia, eles determinam o ferramental, eles escolhem as plataformas, as ferramentas, eles testam as ferramentas. Uma vez escolhido, eles têm uma missão de capacitar as áreas. E quando falo capacitar a área, gente, talvez não, com certeza esse é o maior desafio, porque na implementação de novas tecnologias a gente precisa de novas habilidades, né? Habilidades que muitas vezes o nosso time interno não tem e muitas vezes nem o mercado tem a quantidade de pessoas suficientes, né? Porque todas as empresas estão de olho nesse tipo de profissional. Então a gente tenta fazer um misto entre trazer pessoas do mercado e fazer um trabalho de reskilling, upskilling, que é preparar as pessoas de dentro da companhia com novas competências, para a gente ter essas pessoas nas áreas com competência para fazer a implementação dessas novas tecnologias. E daí o COI faz a governança. O que é a governança? É entender se esses casos de uso, o desenvolvimento dessa tecnologia, ela pode ser reaplicada em outras áreas. Então, a pessoa lá do ciclo de receita, que faz uma operação de um processo financeiro, ela desenvolveu algum caso de uso, implementou, por exemplo, algum robô, né? Ou desenvolveu algum modelo analítico avançado que vai resolver aquele problema ali do ciclo de receita. A gente pode reusar esse aprendizado em outro processo diferente? Isso acontece muito quando a gente fala de segmentos, né? O segmento do consumidor final, o B2C, está ali desenvolvendo casos de uso de modelagem de prevenção de churn, né? Aquele modelo que foi desenvolvido para evitar que o cliente do consumidor final saia, ele pode ser usado também por micro e pequeno empresário. E o COI tem essa missão de fazer essas conexões, a governança do reuso. O COI também tem a missão de falar se essa tecnologia está gerando resultado. Então, eles têm que medir o ROI, né, assim, o resultado desses casos de uso implementados. E ele tem a missão de operar esses casos de uso, muitas vezes, porque as pessoas às vezes não sabem, mas qualquer robô, né, que é implementado na companhia,
qualquer bot inteligente, a gente precisa dar manutenção nesse bot, a gente precisa gerir esse bot. Por isso que o COI tem, por exemplo, um bot manager lá, né? A gente contrata uma pessoa para fazer a gestão de bot. A gente até brinca que são os novos associados digitais. A gente tem que aprender a lidar com esses associados. Eles estão na sua melhor performance em termos de produtividade. A gente precisa dar um up, né, nele para ele melhorar a produtividade. Está na hora de tirar, talvez, esse bot dessa função e colocar em outra função. É uma gestão, né, normal. Então, o COI tem isso. O COI é um impulsionador para que, de novo, a tecnologia ela traga todo o potencial que ela está prometendo para a nossa empresa. Maravilha. Nós vamos pôr lá no glossário nosso, vocês já estão sabendo desse glossário, né? Toda vez que a gente fala de termos aqui, a gente vai explicar o que é o COI, o que é churn, o que é MVP, e tudo isso para vocês ficarem ligados um pouquinho lá. Então siga a gente no Instagram, @BrainSession, para conferir o nosso glossário da inovação. Eu amei esse episódio, Muito bom, mas chegamos cara. ao fim. Eu gostei muito, inclusive, acho que é o melhor episódio dessas séries falando dos 70 anos da Algar, né? Porque a gente está aqui dizendo que a gente precisa construir um Algar para mais 70, né? E aí a Zaima trouxe o processo da inovação. Eu disse, olha, a gente tem que pôr o cliente no centro para dentro também. E o Hella falou, mas também temos que colocar para o mercado, né? E mostra que a gente não se acomoda, né? Está sempre estudando, buscando, o que é muito importante para a evolução e porque realmente para a gente garantir aí que a Algar tenha mais 70, mais 200, né? E seja lá o que for. Tá? Então, muito legal. Realmente vocês são sensacionais. E agradeço demais a participação de vocês. Contem sempre com o Brain, contem sempre com Solutions. Muito obrigado. Espero vê-los novamente aqui no Brain. Agora que vocês já estão de uniforme, você de volta, e você com seu novo uniforme. Recém-contratado. Pode vir trabalhar aqui, sem problema. Bom, deixa os contatos aí, se vocês puderem falar onde que as pessoas te acham. A Zaima é uma super mentora, né, de mulheres que estão aí, quiser conhecer um pouquinho mais. Como o pessoal te acha nas redes sociais, no LinkedIn e depois o Hella também. Isso, eu tô lá no LinkedIn, Zaima Milazzo, é difícil ter outra Zaima, sou eu mesmo, gente, pode me procurar isso, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, me chama lá que a gente bate um papo. Eu também estou nas duas plataformas, é Guilherme Hella, o Hella é R-E-L-A, às vezes o pessoal se confunde, mas acho que não tem mais nenhum lá também, viu? Se tiver, me avisem. E já aproveito, Ivan, para agradecer aqui o convite, sensacional. Espero que a minha preparação tenha sido suficiente valeu a aqui. Pena você valeu ter a pena. Preparado aí nos últimos meses. Sempre um prazer estar ao lado da Zaima e do NASA. Obrigado. Muito bom, obrigado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, estamos no YouTube e também no Spotify. Brain Sessions, o podcast da Brain Innovation. Muito obrigado, tchau, tchau. A gente se vê no próximo episódio.